Oi, eu sou a Tati Sobral e esse é o segundo episódio do podcast Muita Alma Nessa Hora. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Você costuma fugir de situações ou pessoas por medo de sofrer? Você percebe que tem dependência emocional ao ponto de fazer submeter a qualquer situação só para não se sentir sozinho? Você percebe ultrapassando seus limites, assumindo responsabilidades alheias só para se sentir aceito? Ou você é daquele desconfiado, autoritário, que tem necessidade de ter tudo sob controle e bancar o forte? Ou quem sabe você seja daquele que se cobra demais, que critica demais o tal perfeccionista? Bom, se ao menos uma das situações citadas você se viu, saiba que a sua criança interior está pedindo para ser acolhida e esse será o tema de hoje. Vamos mergulhar nesse universo e entender melhor sobre a criança interior e as feridas emocionais. Primeiramente, precisamos esclarecer o que é criança interior. Tudo o que vivenciamos, gente, lá na infância, momentos, traumas, fica registrado no nosso inconsciente. E são esses registros da infância que trazemos conosco, que comandam nossas escolhas, personalidade e, consequentemente, nossa vida. Como trata-se de registro da infância, que ficam em nosso inconsciente, chamamos de criança interior. E os traumas vivenciados por ela são feridas emocionais. As feridas emocionais são as más experiências de vida na nossa infância, o que não necessariamente precisa ser um trauma, mas como a criança percebeu aquela situação, como ela assimilou, como ela registrou aquela situação. É como será armazenado, se tornando uma ferida. Por exemplo, o excesso de proteção gera um sentimento de rejeição na criança, pois a criança ela acredita ser incapaz por não se sentir aceita como ela é, que não há uma educação direcionada para a autonomia da criança. Então, uma vez que a mãe, quando ela é sua mãe ou o pai é super protetor, tende a trazer ali a moldura, né? Moldar a criança para que ela siga um determinado padrão. E isso, às vezes, na vida adulta, traz essa ferida da infância. Um outro exemplo é quando a gente rotula a criança como chorona. Isso desqualifica a emoção daquela criança, fazendo com que ela registre ali, né, na psique dela, a necessidade de validação alheia. Vale ressaltar, gente, que somos de alguma maneira programados e viemos de gerações e gerações que passaram por programações, então de maneira alguma vale culpar os pais, ok? Eles também têm a sua criança interior que de algum momento precisaram usar a máscara para poder aprender a lidar com as suas fragilidades. Então entenda, seus pais têm suas feridas, que lidaram melhor com o que puderam, com a bagagem que tiveram e está tudo bem. A ideia aqui não é que você culpe alguém, mas que você tenha clareza de como funciona nosso inconsciente, como ressignificar nosso passado, para a gente ter uma vida mais promissora, mais leve, tá? Até para perceber na vida o que realmente é, né? O que é realidade e o que é apenas a nossa criança interior pedindo para ser acolhida. Bom, dito isso, esclarecendo o que é criança interior, vamos entender melhor como funciona essas feridas emocionais. No livro, As Cinco Feridas Emocionais de Lisa Bourbon, eu não sei se exatamente se pronuncia assim não, tá, gente? Porque é francês o nome dela, mas pesquise aí Cinco Feridas Emocionais. Ela separa essas feridas em cinco feridas emocionais, onde cada ferida foi ocasionada em algum momento da infância e que na vida adulta, quando gatilhada, faz essa criança interior, digamos que, berrar, né? Então, daí inconscientemente, para que possamos anestesiar essas feridas, usamos uma máscara para cada ferida, né? Então, cada ferida, ela existe uma máscara e nós vamos ver uma a uma para poder entender melhor como funciona. Vamos começar pela ferida da rejeição. A pessoa que sofre com a ferida da rejeição, ela usa a máscara do escapista, pois ela sempre acredita que irá sofrer rejeição. Então, por ela acreditar que sempre vai sofrer rejeição, ela tende a escapar da situação o mais rápido possível. Então, são pessoas com a ferida da rejeição que tendem a fugir de relacionamento, pois temendo que a pessoa termine, por exemplo, ela termina antes, né? Isso é um exemplo.
Essa ferida, ela se origina na infância, em algum momento, quando a criança ela se sentiu rejeitada. Como é que funciona isso? Quando menina, significa essa rejeição veio por parte da mãe. Quando menino, significa essa rejeição ela veio por parte do pai. São pessoas também que têm uma tendência a dar desculpa para esconder suas próprias falhas. Sabe aquelas pessoas que estão sempre justificando o que fez de errado? Então, outras características de pessoas que sofrem a ferida da rejeição é achar que não faz diferença na vida dos outros, sensação de inutilidade, comparações, aquelas pessoas que vivem sempre se comparando com os outros, não se sente capaz quando percebe que está recebendo muita atenção, se preocupa se não está atrapalhando. Por que ela se preocupa se está atrapalhando? Porque se eu estiver atrapalhando a pessoa, ela vai entender o quê? Bom, a pessoa vai enjoar de mim, né? Então eu não posso atrapalhar para eu não sofrer novamente, né, a rejeição. São pessoas que omitem opinião para não desagradar, tá? E de novo a gente entra na questão de por que o medo de desagradar? Para não sofrer a rejeição. São perfeccionistas, pois temem ser rejeitado, então tem que estar perfeito, fazer tudo certo o tempo todo. Medo do julgamento, foge de problemas, né? Aquelas pessoas que têm medo de enfrentar situações porque elas não sabem como lidar. E outra característica também, quando se trata do sexo feminino, é a síndrome da boa menina. Sabe aquela mulher que é sempre certinha, tudo perfeitinho, que é muito boazinha, que não diz não, que quer estar perfeita, sabe, o tempo todo, né? Muito provavelmente ali pode ter uma ferida da rejeição. Eu aproveito para dizer, gente, que eu sou uma dessas pessoas que me identifico com essa ferida, tá? Ao passo que a gente for vendo esse podcast, eu vou comentando com vocês algumas das vezes que eu me identifico. Ao ler esse livro, é incrível quantos insights foram rolando e acontecendo dentro de mim. Porque sabe quando você é adulto e você se sente desconectada consigo mesmo, mas você não sabe exatamente onde é que isso acontece? É exatamente isso. E ao ler esse livro, eu fui conseguindo conectar informações, né? E daí onde vem a importância do autoconhecimento. Então, das 5 feridas emocionais, eu consigo me identificar com 3, tá? Não assim na mesma, vamos dizer assim, na mesma régua, né? Na mesma proporção, mas algumas são mais fortes, mas a ferida da rejeição é uma delas. E sabe como eu comecei aqui o podcast falando da questão de a gente não culpar os pais, pois eles também têm as suas feridas? Eu percebi, né, e olhando para minha vida, e olhando para minha história, e a história dos meus pais, e lendo o livro, né, e eu comecei a conectar informações. E eu percebi ali que eu tinha ferido rejeições porque eu fiz uma retomada na minha infância que me trouxe isso. E ao fazer essa retomada da infância, eu percebi o que, né? Assim, eu vim de um padrão ali que sempre fui muito censurada, assim, muito protegida, muito recalculada de como agir na vida, como ser, como não ser, pela minha mãe. E eu vi ali que, com base na história dela, que eu sempre escutei muito, que ela me contou, que ela tem ali a ferida da traição, que é algo que a gente vai ver mais pra frente também. Vocês vão entender como as coisas se conectam. Bom, continuando aqui, para a segunda ferida, que é a ferida do abandono. Quem sofre da ferida do abandono usa a máscara do dependente, necessitando o tempo todo de atenção e temendo a solidão. Então é como se tivesse ali necessidade da presença de alguém para preencher um vazio existente em si, fazendo-se aceitar qualquer situação para não se sentir sozinho, como traição, agressão, né, e por aí vai. Essa ferida, ela foi originada na infância em algum momento em que a criança ela se sentiu sozinha, se sentiu abandonada. Como é que funciona? Se ela é menina, esse abandono surgiu por parte do pai. Se menino, esse abandono surgiu por parte da mãe. Outras características também da ferida do abandono são pessoas que levam tudo para o lado emocional. Sabe aquela situação quando alguém, por algum momento, fica diferente ou tá mais contido e a pessoa pensa, o que que eu fiz para você? Né? Às vezes
né? O outro ali não está nem mal por conta de algo que você tenha feito. Às vezes a pessoa está com suas questões pessoais e você está achando que é com você. Então, são pessoas que têm essa característica de achar tudo é com ela, né? Leva tudo pro lado emocional. São submissas, né? Submetem-se a qualquer situação só para não se sentir ali abandonada, né? O medo do abandono é muito grande. Pede opinião para todo mundo antes de tomar qualquer decisão, porque tem uma necessidade muito grande da validação, porque afinal, né, ela não pode ser abandonada, né? E para não ser abandonada, ela precisa ser aceita. Embora pede conselho, faz o que quer, sente-se ofendido se o outro não está disponível, né? Porque se o outro não está disponível, vem de novo o gatilho de, nossa, será que foi abandonado? Chora com facilidade, tem ciúme por medo de perder as pessoas, tá? Então, esses são pontos, características marcantes aqui na ferida do abandono. A terceira ferida que nós vamos ver é a ferida da humilhação. Quem sofre a ferida da humilhação, ela usa a máscara do masoquista. É comum que pessoas que têm essa ferida fazer piada de si mesmo, se humilhar, antes que alguém faça. E isso é uma maneira de se sentir mais à vontade diante de outras pessoas. Então, essa ferida, ela surge na infância, em algum momento que a criança ela se sentiu humilhada pelos pais, exposta, ou questão de xingamentos, né? Ou quando percebe que em algum momento ali os pais sentem vergonha delas. Outras características da ferida da humilhação são pessoas que faz de tudo pelos outros, ao ponto de se colocar em segundo plano, evita falar por medo de se vergonhar. Então, por que o medo de falar para não se vergonhar, né? Porque eu posso ser humilhada de novo. Facilidade de fazer as pessoas rirem. Então, usa ali do riso como uma válvula de escape, né? Ou como eu falei anteriormente, de usar das suas fragilidades para fazer piada de si mesmo. São pessoas contidas, mas tímidas, se magoam com facilidade, têm muita dificuldade de receber críticas, cobram muito de si, e esse cobrar muito de si é pela questão de eu preciso ser correta, certinha, para eu não me envergonhar, para eu não envergonhar ninguém, né? E aí vem de novo ali outra característica que é o medo de desagradar. A gente passando aqui para a quarta ferida emocional, que é a ferida da traição. Quem sofre da ferida da traição usa a máscara do controlador, pois o medo de ser traído faz com que tenha necessidade de manter tudo sob controle, né? Faz de tudo para mostrar que é forte, para passar confiança, para não perder sua reputação. Se for o caso, até mentir, tá? Mas ele precisa bancar aquela ali postura de do forte. E por conta disso, são pessoas que têm muita dificuldade em confiar nas pessoas. Sabe aquela pessoa que está sempre desconfiando de tudo, de todos, o tempo todo? Então, são pessoas excessivamente controladoras, né? Aquelas pessoas que têm que estar verificando o tempo todo se tudo está certo, se estão falando a verdade, por conta dessa ferida. Outras características são perfeccionismo, a cobrança interna. Por que a cobrança interna? Eu preciso ser boa o suficiente para eu não correr o risco de ser traída novamente. E tudo isso que eu tô falando, gente, é de uma maneira inconsciente, tá? Não que a pessoa faça pensando, não é, tô fazendo isso que eu não posso ser traída novamente, né? Inconscientemente, tá? Até que como a gente tá falando de situações que foram vivenciadas na infância, fica no nosso inconsciente e vem à tona essas máscaras, nossa personalidade. Então, não de uma maneira consciente a gente faz, mas inconscientemente essa cobrança interna vem por conta desse medo de ser traída, por exemplo. São pessoas que têm um humor instável, sabe? Pessoa que está sempre oscilando, uma hora tá bem, outra tá mal, e vai do 8 a 80, assim, em frações de segundo. Não suporta ser controlado, nem contrariado. São ditadores, ciumentos, tem horror à falha. E quando pais são pessoas que exigem muito do filho.
Eu comecei ali, quando eu estava comentando sobre a ferida da rejeição, eu cheguei a mencionar ali que eu me identifico com essa ferida, e ao fazer a retomada da minha infância, que eu percebi ali situações que me fizessem com que eu percebesse que eu tenho essa ferida. E fazer uma retomada mais da história do meu pai, da minha mãe, vamos dizer assim, eu percebi ali que ali havia a ferida da traição dela. Todas essas características que eu citei aqui, minha mãe se encaixa perfeitamente, tá? E onde é que as coisas se conectam? É, Se são pessoas que exigem demais do filho, são pessoas que têm uma necessidade de controlar muito, isso gera no outro uma sensação de incapacidade. Aí uma pessoa que ali na infância não se sente capaz, não se sente suficiente, é como se ela não pudesse ser ela mesma. Então ela vai gatilhar ali de, bom, né, uma certa rejeição. E quando adulto, elas vão crescer inseguros, baixa autoestima, uma dificuldade muito grande de andar com as próprias pernas e uma necessidade maior ainda de ter a validação dos outros por medo de se sentir rejeitado, tá? E eu digo isso por experiência própria, porque durante muito tempo da minha vida foi assim que eu me vi, né? Eu tô com quase 40 anos, eu venho estudando tudo sobre autoconhecimento há mais ou menos uns 6 anos, e apenas nesse pouquíssimo tempo, vamos dizer assim, que eu vim percebendo e me despindo de situações que eu nem conhecia em mim, tá? E eu tô mencionando esse exemplo aqui e eu volto de novo lá para o começo do podcast para dizer que isso não é algo para culpar o outro, mas pelo contrário, quando a gente tem essa clareza de que nós temos uma ferida e que o outro também tem, como funciona, acho que fica tudo mais fácil e fluido para entender, tá? Você se perdoa por momentos que você não conseguiu controlar as situações da sua vida ou ser você mesmo, e você perdoa o outro quando você entende que aquele outro também tem as suas feridas. Então é mais ou menos assim que funciona. Bom, partindo para a última ferida, é a ferida da injustiça. Quem sofre a ferida da injustiça, ela vai usar a máscara do rígido. São pessoas que em algum momento da infância não foi aceito como é, sendo julgado, moldado, né, para seguir um padrão social. Com isso, quem tem essa ferida tende a acreditar que o jeito certo é ser aquele jeito que é aceito pelo outro. Então, daí a necessidade da validação alheia. Então, são pessoas que são perfeccionistas, tá? Então, ela vai estar ali, vai ter uma cobrança excessiva de como é que ela tem que agir, como é que ela tem que ser, e isso causa até uma rigidez, tá? E essa rigidez ela se torna até física. Física, que é uma pessoa que ela tá tensionada o tempo todo, porque ela não pode errar, ela não pode falhar, até para que ela não sofra injustiça e tampouco para que ela também não seja injusta com ninguém acerca do que os outros esperam dela. Tá? Outras características de quem tem ferida da injustiça são totalmente intolerantes consigo mesmo, intolerante no sentido de que eu não posso errar, é assim que funciona. Não respeita seus limites, cria expectativa diante dos outros, e afinal, né, se as pessoas não atingem essa expectativa, é como se ela se sentisse injustiçada de alguma maneira. Haja o intuito de ser amado ou por medo de perder o amor dos outros. É um corpo rígido, né? Tem uma dificuldade muito grande de relaxar, né? Como eu falei, aquele corpo que é tensionado o tempo todo. Tem o hábito de cruzar pernas e braços. Uma pessoa que está ali sempre bloqueada, sabe? Busca a justiça o tempo todo. É uma pessoa que detesta injustiça. Então, por detestar injustiça, ela vai estar sempre buscando por injustiça, sabe? Não só para ela, mas ela detesta até que vê outras pessoas sendo injustiçadas. E vai estar sempre buscando corrigir o tempo todo, até quando se trata de si mesmo. Só pede ajuda no último caso, tem a crença do não merecimento. Por que a crença do não merecimento? Uma vez lá na infância, ela foi censurada por ser como é, ou que o certo é assim que se faz, ou é como fulano age, ou tal. Ela vai entender que de alguma maneira ela não é merecedora de algo.
porque ela não atingiu ali um padrão de alguém que é merecedor, já que para ser merecedor tem que ter tal característica, agir de tal maneira. São pessoas que têm dificuldade muito grande com elogios, sabe? Com aquela pessoa que recebe um elogio e fala, gentileza sua, que isso? Não, eu não sou isso não, ah, para, né? Coisa assim do tipo. Dificuldade em comunicar com clareza, tá? É, essa é uma ferida que é bastante gritante em mim. E ela se conecta muito com a da rejeição, tá? Justamente por essa questão, como eu citei, de ter tido uma educação onde você tem que se comportar assim, você tem que agir assim, assim não pode, assim. Vejam bem, gente, eu não estou falando que uma educação tem que ser permissível. A gente sabe que pais, eles vão, óbvio, orientar de como tem que seguir. Óbvio que tudo é o que é correto, o que é certo, o que é errado, ok, não se trata disso. Mas há excessos que vai criando bloqueios na pessoa. Eu me vi durante muito tempo da vida como uma pessoa tímida. Hoje em dia, estudando tantas coisas, eu me pergunto se eu realmente fui uma pessoa tímida ou com bloqueio, tá? Porque eu sempre me senti é, com muito medo durante muito tempo da minha vida de tomar decisões, de me posicionar, porque era justamente essa questão de será que assim tá certo? Será que dessa maneira tá correto? Será que assim eu vou agradar? Será que uma pessoa de tal perfil agiria assim? Então estava sempre me comparando. Não, então estava sempre pisando em falso. É quase como se criar um personagem para ser aceito. Aí você entende que o quê? Que como você é não é satisfatório. Isso te traz uma baixa autoestima incrível. E eu só fui entender isso tudo, gente, com muito estudo. Porque durante muito tempo da minha vida eu fui uma pessoa insegura, uma baixa autoestima, horrorosa. E eu não entendia por quê. Eu só sentia angústia, eu não sabia por quê que eu sentia isso. E a dificuldade de falar, comunicar, isso para mim era horrível, horrível, era uma dificuldade muito grande comunicar, em conversar com pessoas, né? Como se existisse um travamento em mim. Eu percebi em mim um travamento, eu me sentia uma pessoa muito travada com a vida, eu só não sabia exatamente por quê. Isso ainda é um processo, né? Como eu falei, são camadas que nós vamos nos despindo até nos conhecer melhor. Bom, dito isso, sobre as feridas, sobre a criança interior, sobre máscaras, né? Vale a gente entender que essas máscaras que usamos, até de uma maneira inconscientemente, usamos por medo de sofrer, com medo de reviver aquela ferida, né? Por isso que alguém, por exemplo, que tem a ferida da rejeição, ela vai usar a máscara do escapista, pois para não sofrer o medo de ser rejeitada, ela vai fazer o quê? Vai fugir. Assim como quem tem a ferida do abandono, veste a máscara do dependente, porque o medo de ser abandonado faz com que ela se sujeite a qualquer situação, né? Se tornando dependente emocionalmente. Já quem tem a ferida da humilhação vai usar a máscara do masoquista, pois a necessidade de ser aceito, né? Ou seja, ser aceito e não ser humilhado faz com que a pessoa faça de tudo para se sentir útil, para agradar. Enquanto que tem a ferida da traição, usa a máscara do controlador, pois o medo de ser traído faz com que ela controle tudo. Por fim, quem tem a máscara da injustiça vai usar a máscara do rijo. Então, é aquela pessoa que é excessivamente exigente consigo para ela não sofrer injustiça novamente. As máscaras, elas são como uma voz, né, vamos dizer assim, uma voz interior ali, imperativa, né, aquela ali que está ordenando, né, imperativa, dizendo, olha, seja perfeito, assim você será aceito, ou seja agradável, assim vão gostar de você, ou então seja forte, tá? É assim, mais ou menos assim que funciona. As pessoas com uma criança interior ferida, ela tende a ter relacionamentos disfuncionais, porque não tem coragem de se entregar num relacionamento ou ficam se sujeitando a estar em um relacionamento por medo de se sentir sozinho, por exemplo.
Um adulto com a criança interior ferida, ela vai ter obsessão em suprir suas carências em outra pessoa. Ou como eu citei também aqui, ela sente uma angústia sem saber o motivo, mas que inconscientemente está ligada às suas experiências. Foi como eu mencionei, você sente uma angústia, como se você se sentisse desconectado com você mesmo. Você fala, nossa, caramba, você parece que você não está sendo você, percebe que tem alguma coisa errada ali, você não consegue entender exatamente por que o motivo. É provado cientificamente que doenças psicossomáticas elas estão relacionadas a algum trauma infantil que precisou ficar ali, né? Guardado ali em algum momento por não ter recursos cognitivos. Então, o que que acontece com isso? Nosso corpo ele somatiza essas emoções e daí é onde surgem as doenças psicossomáticas, tá? Bom, estamos aproximando de mais um episódio do podcast Muita Alma Nessa Hora, mas antes eu gostaria de deixar aqui algumas orientações do que podemos fazer para acolher essa criança, a nossa criança interior. Uma primeira dica é: aceite o problema, aceite suas vulnerabilidades. Você não pode mudar seu passado, mas ainda há muita coisa para escrever na história da sua vida. Segunda dica, faça uma retomada, uma viagem à sua história, à sua infância e tente lembrar de situações que possa ter te deixado, como situações citadas aqui nesse podcast. Terceira dica, ao reconhecer essas feridas, ame-as. Quando você as reconhece, você se conhece e assim se aceita, se acolhe, fica tudo mais fácil entender a sua vida, ressignificar situações e se tornar consciente de quem você é verdadeiramente. Quarta dica é: se perdoe. Se perdoe por todas as vezes que você não teve coragem de resolver situações por medo de ser rejeitado. Se perdoe por todas as vezes que você se sujeitou a qualquer situação para não se sentir abandonado. Se perdoe por todas as vezes que você ultrapassou todos os seus limites por medo de se sentir humilhado. Se perdoe por todas as vezes que teve a necessidade de controlar situações por medo de ser traído. Se perdoe por todas as vezes que você se cobrou demais para que não fosse injusto com você. E acima de tudo, perdoe todos aqueles que de uma maneira pode ter cativado essas feridas. Como disse, viemos de gerações e gerações e quantas feridas foram instauradas por meio desse padrão repetitivo. Quinta e última dica: seja você. Não é fácil, mas é possível. Você não é seu passado, você não é o que fizeram de você, tão pouco que sua mente insiste em fazê-la acreditar. A gente começa a se despir, a gente começa a se conhecer e é maravilhoso quando a gente tem essa retomada de quem nós somos, de quem somos de verdade. Então, eu deixo aqui e desejo do fundo do meu coração que você se encontre, que você se cure. E essa cura só acontece quando você faz a retomada de quem você é verdadeiramente. Te desejo aqui muita sorte, muita coragem na sua jornada. Um beijo grande e até o próximo episódio de Muita Alma Nessa Hora.